Olá, meus amigos. Espero que encontrem todos bem. Vamos a mais uma palestra. Como é de costume, a gente sempre começa com uma prece antes. Permita-me fazê-la. Eu peço que me acompanhe, por gentileza, né, para que a gente possa harmonizar o ambiente, tanto o meu aqui, como de vocês, em seus lares. Vamos lá? Amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado, de estudo. Pedimos, Senhor, que possa nos amparar, que possa nos proteger, que possa nos orientar, para que dessa forma consigamos atingir a nossa evolução espiritual, possamos dar um passo a cada vez. Pedimos, Senhor, perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos erros, e que possamos, Senhor, estar sempre juntos de Ti. Que assim seja. Então vamos lá. O tema que nós vamos falar é um tema que muitos já devem ter ouvido sobre o mundo de regeneração. O que esperar? O que é esse mundo de regeneração? Então, a gente tem sempre essa pergunta, a gente ouve falar que as coisas estão mudando, que estamos passando por momentos turbulentos, mas sabemos que esse mundo de regeneração é a futura condição do nosso amado planeta Terra. Então, o planeta vai se transformar para esse mundo de regeneração. E o que a gente deve esperar dessa nova condição do planeta? O que vai mudar? O que é esse mundo de regeneração? A gente já ouviu falar que é melhor, né? Será melhor? E nós? Como é que a gente fica com essa mudança? Bom, é o que a gente vai ver agora. O mundo de regeneração, ele nada mais é do que um mundo transitório entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. Para que a gente possa entender um pouquinho, melhor que a gente relembre, né? Não sei se todos conhecem os tipos de mundo que existem, né? Quando nosso Pai Celeste criou, né, todo esse universo, ele criou diversos planetas, milhares, bilhões, né? E a gente não pode pensar que é só a Terra que é habitada. Mas enquanto nós vamos falar só da Terra, entre esses, porque tem planetas em vários estágios de evolução. O primeiro estágio de um planeta é chamado mundo primitivo. Nesse mundo, né, é onde vivem aqueles espíritos recém-criados por Deus, pelo nosso Pai. Então, são aqueles que foram criados simples e ignorantes. O nosso planeta Terra já passou por essa fase de mundo primitivo. Ele está na segunda fase. Então, o mundo primitivo era aquela época, vamos pensar a época das cavernas, em que os homens ainda estavam aprendendo aqueles valores de família, né, de lutar pelo seu alimento e tudo mais. Depois ele evoluiu para um mundo de provas e expiações, onde a humanidade já estava mais consciente, já percebia né, os valores espirituais, como né, a presença de Deus. Então, é um mundo ainda conturbado, como a gente diz, provas e expiações. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes para seguir a nossa evolução normal, mas fazemos as más escolhas. E quando prejudicamos alguém, né, porque com as más escolhas são os erros que a gente comete. E nisso a gente prejudica, né, os nossos irmãos de caminhada. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que reparar todos esses erros. Né? Por isso que ele chama de provas e expiações. Ainda é um mundo, como a gente está vendo, né? A gente não precisa falar muito, que ainda reina o ódio, né? Então, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Então, a gente vê muita maldade, vê muitos sofrimentos, muitos padecimentos, né? Muitas doenças, muita violência. Então, essa é a realidade do mundo que a gente vive.
Só que como é uma passagem ainda, a humanidade está crescendo, está evoluindo, o planeta também evolui. Ele está evoluindo, nós estamos em uma transição para esse mundo de regeneração. Como é que é esse mundo de regeneração? Segundo eles, é um mundo transitório, a gente vai ficar um tempo nele para terminar, continuar a nossa evolução, para que a gente possa merecer viver num mundo realmente feliz. Então vamos lá, vamos entender um pouco, né? Então a gente já sabe, mundo primitivo, depois passa para o mundo de provas e expiações, que é onde estamos agora, e vem os mundos de regeneração, e não termina aí, né? E tem os mundos felizes, e depois desses ainda tem os mundos celestiais. Então, em todo esse universo, nós temos já todos esses tipos de mundo. Temos seres que ainda vivem em mundos inferiores ao nosso, e temos seres que vivem em mundos superiores ao nosso, mais evoluídos que o nosso, por exemplo. Isso faz parte, né? E nós, toda a humanidade chegará lá. Podemos demorar um pouquinho ou não, mas chegará lá. Então vamos entender. O que vai acontecer com o planeta Terra no mundo de regeneração? Qual que é a característica de um mundo de regeneração? Primeiro, aí ele ainda se encontra sob as leis da matéria, ou seja, ainda viveremos valores materiais, né? Precisaremos de um corpo físico. Então, esse mundo é um mundo ainda materializado. Porém, a humanidade que viverá nesse mundo, ela vai estar liberta daquelas paixões desordenadas. Quais seriam elas? Orgulho, inveja, ódio, egoísmo, esses sentimentos que nos né, que nos atrasam tanto e que são os causadores dos males pelos quais vivemos hoje. Então, nesse mundo, haverá ainda a humanidade ainda passa pelas suas vicissitudes, mas não no mesmo grau que nós passamos hoje em dia. Prevalece no mundo de regeneração a lei do amor ensinada por Jesus, desde aquela época, há 2000 anos atrás. E todos que vivem nesse mundo reconhecem o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, e tentam caminhar para Ele. Essa é a característica desse mundo. Já não parece melhor do que o atual? Com certeza é, né? Porém, nesse mundo, a felicidade ainda não é perfeita. Nós temos o que eles chamam de aurora da felicidade, né? Ela está começando a surgir, a gente tem um vislumbre de felicidade. A gente vive um pouco melhor, sim, do que vivemos hoje. Aliás, muito melhor do que no mundo de provas e expiações. Nós dizemos que o mundo de regeneração é apenas um mundo de provas. A humanidade ainda passa por provas, não por expiações, não pelos sofrimentos. Ela vai ser provada no sentido de passar pelas situações para evoluir mais. Então, elas são menos penosas. E o homem, ainda, apesar de viver na matéria e ter as suas vicissitudes, pode cair, pode errar ainda, né? Mas esse mundo representa, como é que a gente fosse falar? Digamos que é uma calmaria após uma tempestade. Já viu como tem tempestade, aqueles ventos? A gente teve esses dias, né? Temporais e tudo, e depois que passa, parece que tudo se acalma, né? Então, é assim que é a sensação de viver no mundo de regeneração, que a gente saiu de um turbilhão do mundo de provas e expiações e vai viver um mundo mais tranquilo. Também podemos comparar como se fosse uma convalescença depois de uma moléstia grave. Aquela recuperação de uma doença, a gente está se recuperando. Essa é a sensação de se viver no mundo de regeneração. Então, lá, o homem que vive nesse mundo, ele é menos materialista. E ele já vislumbra o futuro de outra forma. Ele já vive mais intensamente os valores espirituais. Ele dá valor a isso realmente. Ele consegue entender o que é. E nós aqui, muitas vezes, ainda no mundo de provas e expiações, nos perdemos nos valores materiais. Esquecemos que somos seres espirituais. Assim é que é viver no mundo de regeneração. Então, o que nós estamos passando agora? Nós estamos no mundo de provas e expiações ou estamos no mundo de regeneração? A gente está numa transição, né, que vocês já devem ter ouvido falar, a transição planetária. E assim, então o planeta vai evoluir. Mas quer dizer que, por tabela, nós vamos evoluir junto com o planeta? Quer dizer que quando o planeta mudar, opa, já estamos bem na fita?
já escapamos desse mundo de sofrimento e vamos para um mundo mais tranquilo, com mais amor, com mais é isso? Não é bem assim. O planeta vai mudar, mas a nós cabe fazer a nossa parte para merecer estar no mundo de regeneração. O que nos falta? Aí é o que a gente sempre ouviu falar também, reforma íntima. O que é reforma íntima? Né? É a gente colocar em nossa vida como nosso alicerce, né, a prática dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a lei de amor. Então a gente tem que amar mais. A gente tem que respeitar o nosso próximo. Então, a gente tem que seguir esses ensinamentos que Jesus nos deixou, porque ele é a base da nossa evolução moral e espiritual. Então, o mundo vai mudar? Sim. Você quer continuar vivendo num planeta, num mundo melhor? Então, faça a sua parte. Aqui não ficarão aqueles que não tiverem a mesma energia. O que acontece? A energia do planeta, ela vai se ampliar, ele vai vibrar numa energia maior, mais pura, a energia do Cristo. Então, na verdade, o que é importante nesse momento? É importante que a gente consiga transmutar a nossa energia para um padrão vibratório melhor, maior, que tem que ser igual ao do novo mundo, né? Ou da nova condição do planeta. Porque senão a gente vai ser sempre, a gente sempre, na verdade, essa é uma lei. A gente sempre se conecta com as energias similares a nós. Nossas amizades são assim. Os nossos amigos, via de regra, são pessoas com quem a gente tem afinidade. Quando a gente fala de afinidade, a gente fala afinidade energética, essa energia. Porque a gente gosta daqueles que pensam como nós. Então, nós temos que fazer a nossa reforma íntima para conseguirmos viver num mundo melhor. Não vem de graça, vem com o nosso esforço. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa essa reforma íntima? Primeira coisa, conexão com a espiritualidade do bem. E quem são quem são esses seres da espiritualidade do bem? São os emissários do nosso Mestre Jesus, os que trabalham diretamente sobre as ordens do Cristo e que estão assim para nos auxiliar aqui nesse planeta. Eles nos intuem, são os nossos mentores espirituais, são aqueles mentores que cuidam, né, de cada país. Cada país tem um mentor responsável por ele, que cuida das necessidades daquele povo. E cada ser tem o seu mentor. Cada um de nós tem um mentor espiritual. Então, na verdade, a gente tem que se conectar com esses seres de luz, com esses seres do bem. E como é que a gente se conecta? Através da prece, através da oração. E como é que a gente tem que orar? Porque muitas vezes fala, gente, é só orar, então. Mas eu oro e não acontece nada. Não muda nada. Mas assim, para a gente orar, a gente tem que saber como orar, né? Como é que a gente ora? Qual que é a forma correta de orar? Se é que existe uma forma correta, né? Mas existem maneiras. Primeiro, né, até no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né, pedi e obtereis, que é o capítulo 27, fala justamente nos ensina a orar. Primeiro que ele dá até exemplos, que a gente possa orar com discrição. Não precisa ser gritando no meio de todos, mas como mostrando, né, que a gente sabe, que está orando, que a gente é temente a Deus. Não é isso. Ore com discrição, pode ser quietinho, mas entregue o seu coração para o Cristo. É com sentimento. O que faz a diferença na oração é você pôr seu sentimento. As palavras, não importa quais são as palavras. As palavras são as suas palavras simples do dia a dia, mas você vai orar com sentimento. E quando falar com o nosso Pai Celeste, que é nosso Pai, falar com todo esse carinho de Pai. Isso que a gente tem que fazer. Então, assim, quando a gente coloca sentimento, é o veículo que faz para essa oração seguir e atingir a quem nós desejamos, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aqueles que podem nos ajudar. E nunca orar com mágoa no coração, porque a gente não consegue. Como é que a gente vai... A oração é uma energia pura, boa, cristalina. Como é que você consegue emitir uma energia dessa se você está, né, com raiva
né, de um colega de trabalho, de um familiar, você está com o coraçãozinho amarrado ali ainda por alguma mágoa. Então a gente tem que se desfazer dessa mágoa, perdoar, ou pedir perdão, ou fazer alguma coisa. Se livra disso com o coração puro, é muito mais fácil orar. Não vale a pena carregar as mágoas. As mágoas só atrasam a nossa vida, né? E nos conectam com energias que a gente não deveria estar conectado, com as energias mais baixas, com aqueles espíritos com os quais a gente não tem interesse em se comunicar. Né? Então, raiva, ódio, mágoa, nada disso nos conecta com o que tem de mais puro e mais maravilhoso. E a gente acaba perdendo. E perde a oportunidade de ser orientado e de fazer a reforma íntima. Tá vendo como as coisas funcionam? Então, então, como é que funciona? Qual que é a ação dessa prece? É uma transmissão de pensamento. Como é que funciona? Todos nós, no universo, estamos mergulhados em algo que a gente não vê, que nos é invisível, chamado fluido cósmico universal. Como se fosse o ar que a gente respira, é mais ou menos isso. Nós estamos nesse fluido cósmico. Quando a gente se conecta, quando eu mentalizo Jesus no fundo do coração e peço ajuda a Ele, ou agradeço a Ele, porque a prece não é só um pedido, pode ser um pedido, pode ser um agradecimento e uma glorificação, quando a gente louva a Deus. Ai, que bom, né, que meu Pai Celeste está aqui para cuidar de mim. Que bom, como eu sou grato a Jesus por tudo que Ele fez por nós e faz por nós até hoje. Isso é uma oração. E para que ela siga, para que, né, ela flui através desse fluido cósmico universal, assim como o som viaja através do ar. Não é assim que funciona? O som, quando a gente fala com alguém, quando eu grito fulano, né, meu som chega lá. Só que o som ainda ele é limitado. O ar limita, vai ter você não posso gritar e a pessoa ouvir daqui a 5, né, 10 quilômetros, não tem como. Mas a prece, a nossa oração, quando feita com sentimento, ela chega em qualquer lugar, a qualquer distância. Não existe distância. Então, assim, essa energia vai depender da sua intensidade de pensamento e de vontade. Com a vontade que você está orando, com carinho, com o amor que você põe, com o sentimento que você põe nessa oração. Então, acho que a gente pode começar a tentar, né? Já fazer orações desse jeito. Então, vamos ver. E voltando, então, eu já sei orar, eu já posso trabalhar minha reforma íntima, né? Então, assim, quem de nós vai poder seguir para esse mundo de regeneração? A gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o trabalho de casa, né? Sabemos orar? Primeiro caminho. Sabemos amar os próximos, nosso próximo, nossos familiares, nossos amigos e aqueles com quem a gente tem diferença. A gente consegue amar. Às vezes podemos ainda não conseguir amar com a mesma intensidade que amamos os amigos, mas sabemos perdoar, pelo menos, esquecer, né, os males, né, as mazelas que ocorreram. Conseguimos desapegar da vida material ou trabalhamos somente para ter, esquecendo de ser? E como fica o egoísmo? E como fica o orgulho? E como fica a inveja? Conseguimos trabalhar isso tudo? Esse é o caminho. Temos que melhorar nesse sentido. Ou seja, temos que purificar o nosso coração. Então, essa é a mensagem. O planeta vai se transmutar para o mundo de regeneração. Nós, para nos transmutarmos, para sermos espíritos que mereçam viver no mundo de regeneração, nós podemos, mas temos que fazer a lição de casa, temos que fazer a nossa parte. Então, eu convido a vocês a refletir um pouquinho. Já que estamos no meio dessa pandemia que nos assola, que nos assusta, né? Primeiro, tenhamos em mente que não estamos abandonados. Jesus está no comando. Nosso Pai Celeste controla tudo. Não estamos numa nau desgovernada. Então, temos a certeza de que temos uma espiritualidade do bem trabalhando a nosso favor. Nós só precisamos fazer a nossa parte para abreviar essa pandemia. Aproveitar esse momento ainda de recolhimento pelos quais temos que passar para fazer a nossa reforma íntima, para orar, né, de forma adequada, para nos mantermos conectados com essa espiritualidade do bem, que assim, recebendo essas energias de Jesus, é claro que passaremos por tudo isso de forma muito mais leve.
as dores serão menores, todo o sofrimento vai ser um pouco mais controlado, vai ser diminuído. Basta a gente viver dentro do Evangelho, dentro dos ensinos de Jesus, trazendo Jesus para dentro da nossa casa. E essa mensagem que eu deixo para vocês, que possamos, amigos, ser melhor a cada dia, melhor amanhã do que fomos hoje, melhor ano que vem do que este ano. E é passo a passo, não é milagre, não é nada diferente. A gente tem que procurar melhorar. E para isso temos que conhecer. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre o ensinamento de Jesus, tentar entender o que ele quis dizer. Esse é o caminho. Que possamos orar sempre, não esqueça, nunca. Orar faz tão bem conversar com quem nos ama. Vamos fazer isso. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E para terminar, então vamos orar. Para terminar com essa mensagem, que possamos trazer paz aos nossos lares, aos nossos corações. Convido vocês, amigos. Amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, Espíritos do bem que trabalham junto de Jesus. Agradecemos imensamente sua intervenção, sua ajuda. Agradecemos sua presença em nossas vidas, pelo cuidado que tem com esse planeta. Ó Jesus querido, esteja sempre junto de nós, abençoai-nos sempre. E nunca nos abandone. Que possamos sempre, Senhor, entender os seus motivos, entender as suas leis, para que possamos ser melhores a cada dia. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigada a todos. Fiquem bem. Se cuidem. Até mais.